Meu nome é Inácio Egídio Martins, nascido a 1º de setembro de 1942, estou com 80 anos. Eu trabalhava na CCBE, que é uma Companhia Construtora Brasileira de Estradas. Como eu estava trabalhando na BR-116 e lá já tinha terminado o serviço, quer dizer, terminado não tinha, mas eles precisavam de mim aqui, né? Então, me transferiram de Jacupiranga, ou melhor, da Barra do Turvo, para Araçariguama. Isso aconteceu em 5 de novembro de 1964. Eu já cheguei, estava escurecendo já, né? Aí meus amigos, meus colegas, já estavam me aguardando, porque fizeram até festa. Aí descemos já no bairro do Otávio. O bairro do Otávio ali onde é o Guedes hoje. O Guedes, hoje não, o Guedes é onde ele morava. O Guedes no Guimarães aqui, né? Aí já fomos tomar umas águas lá. Naquele tempo eu gostava muito dessas águas. Então dali eu não desci nem para baixo, dali do Otávio já fui para o acampamento. E eu já via aquela tranquilidade, eu falei, puxa vida, essa cidade aqui é fantasma, né? Que na verdade era a vila, né? Era na vila, a vila. Já falavam vila naquele tempo. Tanto é que eu falo vila até hoje, né? Esse ônibus que eu desci ali no Otávio, o Adão era o cobrador. Levava 1 hora de São Roque até aqui. Por quê? Porque ele chegava, hoje eu sei que não sabe, falava a subida da ferramenta. É mais ou menos, sabe ali onde você sai quando vai pegar a rodovia, não tem aquela subidinha ali, não tem aquela que vai para o Ibaté, lá na estrada de São Roque. Ali era uma subida de terra, então o ônibus já vinha chapado. Eu vinha meio tombando. Aí o Adão não conseguia passar por todo mundo para cobrar. Então ali ele descia e vinha a pé. subia a pé. E quem é o seu Adão? Adão é o do táxi aqui. Eu não sei o sobrenome dele, mas é o Adão do táxi, conheci como Adão do táxi. Então, tinha um monumento lá, que tinha uma placa indicando que foi a instalação da luz elétrica naquele tempo. Só que eu não lembro, em 1953, o senador, que eu não lembro se era o Cunha Bueno ou o Amaral Furlan, aí eu não estou lembrado. Sei que foi essa instalação dessa energia aqui, da energia elétrica em Araçariguama, foi em 1953. E tinha a Juca. Juca era a juventude, não sei traduzir certa a sigla, mas era os jovens ligados à igreja. Então, o que eles faziam? Eles lá na igreja tinha a mesa de ping-pong, então o divertimento do pessoal da Juca era jogar ping-pong lá. Inclusive eu jogava ping-pong lá também, né? E o futebol que era atrás da igreja, aí era famoso. O futebol era... O senhor jogava também, não? Eu jogava também. Porque eu jogava pela CCB, sabe? Nós vinha jogar contra eles aqui. Até um dia, o senhor Aurélio tinha uma padaria ali, o pai do Walter, né? E o Mané Barca era o padeiro dele. E ele era goleiro. E eu fui bater uma falta, bati uma falta, ele pegou, mas eu quebrei a clavícula dele. Modéstia à parte, eu jogava bem, sabe? E chutava forte. Ele pegou, ele não deixou passar o gol, mas quebrou a clavícula. Aí o senhor Aurélio ficou um tempão sem ele fazendo pão, né? Que eu falei, você acabou com o meu padeiro. Então o nome que eu lembrava que eu jogava contra eles era Durvalino, pai do Preto, Chico Linguinha, nós chamava carinhosamente de Chico Linguinha, que é o pai do
do Chiquinho, que joga muito bem futebol, Cabeção, Leone, Cabeção é irmão do Leone, que é filho da dona Cida Incal, a gente falar carinhosamente, Sidona Incal. E quem mais eu lembro? Maurício, pai do Orlando Baiano, do Paulo, do Luizão. E depois eu joguei até contra o Luizão, depois essa é a turma, os veteranos, né? João Dogênio jogava muito bem. Durvalino, o Preto jogava bem também, porque o pai dele jogava muito bem. Topete, Dito Topete, que era irmão do Preto, sabe? Filho do Durvalino. O Canudo, Canudo foi depois também, né? O Racha era violento. Não tinha, nós éramos amigos, mas lá no pega era para arrebentar mesmo. Era violento. E quando terminava? Terminava, era o bairro do Jandogênio. Então, tinha essa harmonia. Só que a CBPO e CCB, quando se encontraram no sábado ali no bar do Antônio Florencio, que é o pai do Canudo, aí o pau torava. Porque eles tinham aquela rixa, né? Eles tinham complexo. A CCB era uma empresa muito boa, só que ela atrasava o pagamento. Pagava muito bem, mas atrasava o pagamento. E a CBPO pagava em dia, mas os funcionários deles, na mesma posição nossa, o salário deles era bem menor, sabe? Então eles chegavam ali, depois de umas e outras no Antônio Florencio, o pau torava. Aí, só não tinha, era briga de tapa, só não tinha faca, não tinha tiro, não tinha nada. Outro dia tá todo mundo... Era tudo amigo de novo. Tudo amigo, era briga de cachaça, vamos dizer. Sim. Mas essa rixa besta, mas até, para mim, eu achava até interessante, sabe por quê? Porque não era aquela rancor, né? Se estapear lá, daqui a pouco tá tudo junto. Porque esse pessoal que trabalha todo na Santa Rita. E nós, nós fizemos aqui uma união. A Santa Rita fornecia material para nós, então nós tínhamos um laço comercial com eles. Tinha o Loli aqui na Pirapora, nós tinha um britador montado lá em Pirapora, lá no Loli, que toda a pedra da Castelo Branco para pavimentação foi tirada do Loli. E pedra para construção, vamos dizer, para construção civil, já vinha da Santa Rita. Então nós tínhamos uma união, era uma família, formou uma família. Tanto é que eu fiquei aqui, né? Aí um dia um engenheiro nosso falou, o senhor, ele era gringo, né? Ele gostava muito do meu jeito. Eu era moleque, eu tinha 20 anos quando eu cheguei aqui, né? Falou, senhor Inácio, compra um lote aí e nós vamos montar uma casa para você aqui, para o senhor. Eu tinha 20 anos, mas ele chamava senhor. Para o senhor aqui. Eu, não quero ficar aqui não. No primeiro momento o senhor recusou. Não, recusei. E depois... Aí até o Daniel, que era do bar da Loura ali, depois do bar da Loura, ele era irmão da Loura, né? Ele tinha um lote lá, ali onde é a clínica do Rodrigo Veterinário. Era um lote, ele falou, tem ali 5 mil. Falei, pois eu tenho esse dinheiro, mas não quero. Não quero saber esse negócio, não quero saber. Isso foi nos anos 66, por aí, né? Aí, quando foi em 68, casei aqui. Aí a raiz estava formada. Aí formou a raiz. E como eu trabalhei nessa empresa, foi a primeira empresa minha.
Então, quando terminava as obras, eu ia para outra obra. Só que como era o meu ponto de partida sempre foi Araçariguama. Então, nunca mais saí daqui. Eu constituí minha família aqui em Araçariguama. Meus filhos, Cláudio Antônio Martins, Cauã, é o Cauã, engenheiro civil. Cláudia Maria Martins, engenheira química. César Augusto Martins, arquiteto e dentista. Roberto José Martins. Então, e o Roberto, ele seguiu por outros caminhos, não quis fazer um curso superior, mas ele fez ensino médio, ele é gerente de obras, trabalha com o irmão dele, com o Cauã, na construção, na administração da empresa do Cauã, e se dão muito bem. Hoje tenho do outro relacionamento, eu tenho a Isabela Maria Martins, nascida a 14 de setembro de 2004, e Júlio César Martins, nascido a 24 de junho de 2012. Os dois últimos estão estudando ainda. A Isabela, se Deus quiser, vai fazer direito ano que vem agora. Está terminando o terceiro ano do ensino médio. Legal. E o outro é pequenininho ainda? O outro está no primário ainda. Onde eu levei eles mais longe foi em Gurupi, né? Onde nasceu o César. Então, quando era criança, eu ia levando, né? Aí, quando chegou na idade de escola, falou, agora não vai dar para mim sair, senão atrapalha a escola deles, né? Aí foi E também a obra foi perto, foi em Cubatão. Depois a obra que fui trabalhar. Depois que vim da Bahia, foi escritório central, depois Cubatão. Então lá eu ficava a semana toda e voltava. Seu Dimas, ele era o chefe-geral da terraplanagem. Então, ele inclusive morava em São Roque. Só veio morar aqui depois que terminou a Castelo, porque aí ele montou uma empresa Andracal. Mas antes disso, o Dimas comprou aqui, onde o senhor Aurélio mora, onde o senhor Aurélio morava, a dona Alzira. Aquilo ali ele comprou para a dona Alzira, para o senhor Aurélio, né? E onde é o Antunes, aqui nos prédios do Antunes era dele também, tudo dele. Chamado de Planadão, a criançada fez um campo de futebol lá, chamado de Planadão, a criançada jogava futebol lá. E o Dima foi muito importante para Araçariguama, sem nem Araçariguama conhecer ele. Que ele chegou aqui, ele cresceu o olho em Araçariguama. Ele... Cresceu o olho em que sentido? No sentido de visão de futuro, certo? Ele sentiu um futuro em Araçariguama. Então, você pode ver que em Araçariguama, você vê, Osasco tem hoje tem umas 3 entradas para Castelo. Antigamente só tinha uma ou 2. A Barueri, a mesma coisa. Araçariguama, você vê, tem entrada no 44, no 50, no 44, 46, que vai para Pirapora, no 50, no Manduri, 51, 50 em Manduri e aqui é 50. 51 no Scala e 54 no Acesso. E no 58 também foi ideia dele, porque naquele tempo era São Roque, aqui era São Roque também, mas hoje ele pertence a São Roque, mas ele fez com o intuito de facilitar a escoação do desenvolvimento da cidade.
Então, só... Porque ele tinha um bom relacionamento ele seria hoje um diretor de uma empresa. Então ele tinha um bom relacionamento com o DR, naquele tempo era o DR que construía a estrada, então ele já foi se envolvendo com a diretoria do DR. Então eles facilitaram. Você pode ver que Araçariguama é privilegiada em acesso a Castelo. Aí ele comprou uma gleba aqui no Viçoso. Viçoso praticamente é tudo do Dimas. Certo? Repetir isso para mim? Então, o Dimas Carvalho foi uma figura muito importante na época dele aqui em Araçariguama, no sentido de todos esses... como podia dizer, desenvolvimento que ele trouxe para... Ele trouxe desenvolvimento para Araçariguama. O Dimas, além de tudo, depois que ele saiu da CCB, ele montou uma empresa de fazer manutenção na própria Castelo aqui. Serviço de grama, de drenagem. E a Sauro, ele fundou a Sauro. Até ele falou: Inácio, vem trabalhar comigo aqui, porque a sua firma não paga, sua firma fica atrasando pagamento, que o pagamento é em dia. Certo? Legal. Eu falei: não, mas eu tenho aqui, tem 20 anos de firma. Bacana. Bom, vamos lá. Aí ele fundou, pode falar. Depois da Sauro, ele destituiu a Sauro e montou a Andracal. Andracal é massas para construção, sabe? Até a quartzolite, você pegou eu acho que ele usou a patente do Dimas, porque o Dimas fazia uma massa aqui que era vendida na Grande São Paulo todinha. Mas depois, não sei por que, Carlos Gazados baixaram e a quartzolite começou a fazer a mesma massa que ele fazia aqui, eles faziam lá. Caramba. Cresceu a quartzolite, a potência que é, né? E o Dimas, o Zera hoje pelo Dimas. Ele foi o primeiro presidente, ele fundou o Zera. O Dimas fundou o Zera juntamente com o João do Gênio e Dimas. Dimas é uma figura muito carismática. Qual a sua participação no Zera? A minha participação no Zera foi depois, porque quando eles fundaram o Zera, foi em 73, eu estava em Gurupi. Eu estava lá na Belém, Brasília. Então, eu só vim participar do Zera quando mudou ali quer dizer, joguei aqui no Candé até antes. Mas quando fez o campo ali. Então, inclusive, participei na execução das obras, tudo. Deixou de haver esse campo quando a Fundação Cinta Gordinho fez o loteamento Cinta Gordinho aí. Então, eles, para não prejudicar a vila, né? Não era nem o Zera, não era o Zera. A vila, porque o campinho era da vila, né? Eles cederam aquela parte, 18 mil metros quadrados. Fizemos, o Zera é um clube que você é sócio, tem uns 70 sócios vitalícios mais ou menos. Então você não pode vender seu título é seu, é intransferível. Quando foi feita essa permuta do Zé lá para o Zé Mauro, eles tiveram uma compensação, né, na venda. Então, essa venda vai ser, sobrou um troco, vai dividir com os sócios, não. Vai pôr na construção, na administração do Zera. Vai dividir, não tem nada dividido, não é nada, é do Zera. O Zera é eterno. As primeiras mudanças foi abrir essa cachoeira ali, que a Araçariguama se restringia à Praça da Bíblia ali.
E já era um caminho, não era rua, um caminho. Aí com a vinda da Castelo, aí o Rino Bocato já deu uma forçazinha, né? Já abriu a rua até a Terra Baixa. E a Vila Nova ali, né, que era só até aqui na igreja, mais ou menos, posto de gasolina, mais ou menos. Abriu a Vila Nova, fez aquela ponte, o Lava-Pé aqui. O Lava-Pé é lago, mas era aqui na Estância. Ali a água passava, a peça tinha que passar por dentro da água. Ali era o Lava-Pé? Era o Lava-Pé ali também. Depois, não sei, eu conhecia ali por Lava-Pé. Aí apareceu aquele outro lá, mas eu conhecia aqui por Lava-Pé. O riozinho era baixinho, né? A turma pescava nesse rio tinha peixe. Qual rio? O rio que passa atrás, Ribeirão dos Macacos, certo? Ele passava, a turma pescava nele. A mulherada lavava a roupa no campo do Zero ali, no campo. Campo Zero no campo, né? E estendia a roupa lá no gramado do Zero, do campo, né? O Zero está na cabeça. Mas a água limpa, tinha o Tancão, né? O Tancão, o Miguelão tinha um ciúme danado aquele Tancão. Mas a criançada já viu como é que é, né? Pulava a cerca, escondido, ia pro Tancão nadar. Miguelão era o administrativo da fazenda, sabe? Tem até hoje ali a sede da fazenda. E ele morava ali. Só que tinha um ciúme dessa fazenda, porque praticamente ele só ficava para olhar a casa, né? Porque não tinha perigo de nada, né? Quem que invadia? A criançada invadia mesmo, né? Então, aí o Rino Bocato fez essa abertura até a Terra Baixa. Quer dizer, já existia lá o seu Nicolau, né? Que inclusive deu nome à Avenida Nicolau Ferreira de Souza. O Nicolau era dono daquela área toda ali. Onde é a Terra Baixa é tudo do Nicolau. O senhor conheceu ele? Conheci. Ele é pai do meu concunhado, do Geraldo. É sogro do Adão do táxi. Esse Nicolau é sogro do Adão do táxi. Ele é dono de muitas terras. Muitas terras. Ajudou muita gente. O seu Nicolau também ajudou muita gente aqui. Então, a memória minha é de ser aquele pessoal hospitaleiro, o pessoal de Araçariguama é muito hospitaleiro. E a memória que eu tenho é que, por exemplo, eu pescar, não sabia pescar, mas gostava de ir na pescaria. Nós íamos na pescaria aqui no André Espina, o Matarazzo, na Santa Ela ali, sabe? Ali nós ia no domingo pescar, eu ia só tarrafiar. E nós ficávamos o dia todo lá. Nós pegávamos o peixe, já levava água à vontade, né? E já fazia o peixe lá mesmo. Nós ia na praia, enterrava o peixe na areia, fazia uma fogueira e o peixe saía, depois de assado, tirado dali, só punha um salzinho e... Então, essa lembrança eu guardo com muita... que era um divertimento para nós, sabe? Aí, nós paramos com a pescaria depois que, na Páscoa, um pessoal queria ir pescar. Falei, não, na Páscoa, não, na Semana Santa, não. Aí teve uns caras que foram e pegaram um caminhão basculante, não tombaram o caminhão basculante e morreu um cara. Aí, para mim, acabou. Então, daí... A festa da igreja, a quermesse aqui era o ponto de encontro, né? E nós se conhecemos a minha esposa conhecida na festa da igreja. Era muito bom. Bom mesmo.
Não sei se é porque a gente não tinha outra coisa para... Ali é o ponto chique, era estar na vila. Eu considero Araçariguama como minha cidade natal. Que a minha cidade, Jacupiranga, é uma Araçariguama inscrita. É a mesma coisa. O pessoal lá é acolhedor também, né? Então eu considero, tem muita consideração por Araçariguama. Então, a vila tinha sua vida social muito boa. Tinha os bailinhos, tinha a festa da igreja, que é tradicional, né? A festa da padroeira. E nesses eventos, o pessoal do sítio que vamos chamar mais recuado, né? Vinham arrumadinho para a festa e chegava ali no lava-pé, vinha a pé, vinha descalço, né? Para não estragar o sapato, para não sujar o sapato. Aí chegava na vila, lavava o pé ali no Ribeirão do Macaco e vinha para a festa. Não, tudo isso para chegar bem bonitinho, bem arrumadinho na vila. Eu venho lá de cima, era Otávio, o senhor Aurélio foi um pouco depois, não foi logo nos anos 60. Foi ali para os anos 60, nos anos 60. Venda do Otávio, padaria do Aurélio, bar do Pedro da Nhaulália. Tem que falar Nhaulália. Vamos falar da Dona Eulália, né? Da Dona Eulália. Bar do Daniel, que depois ficou para a irmã dele, que é a Loura. O açougue do Dito, que depois ficou para o Milton, pai do Tcholinha. O bar do Faísca e o bar do João do Gênio. Depois descendo tinha o Correio, que era da Sara, né? Da Sara do Toninho, do Correio. E loja da Dona Margarida. Aí não falava bem da loja da Dona Margarida. A loja do Zé Brás, que era onde era a padaria do Luiz. Onde é a padaria do Luiz hoje, era a loja do Zé Brás. Ele era um comerciante forte. Era comerciante, João do Gênio, Zé Rosa, tudo comerciante forte. Lá eles vendiam de tudo. O Zé Brás vendia, se não me engano, até, a gente fala fazenda, tecidos, né? Acho que vendia até tecidos o Zé Brás, não tenho lembrando. Mas todos eles vendiam arroz, feijão, cachaça. Era a mercearia, né? Vendia de tudo. A Araçariguama tem muita gratidão por esses momentos que eu tive aqui em Araçariguama. Desde o início do meu casamento, o acolhimento do povo da Araçariguama que eu tive, tenho até hoje. O que eu espero para Araçariguama é que seja próspera, que continue prosperando, que vá em frente, que cresça cada vez mais.